tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Boni e lá vamos nós para mais uma live. Deixa eu ligar a luz aqui que eu esqueci. Pronto, agora sim, temos uma luz. Só vi que estava algo estranho quando não vi a luz. Boa noite, Jaque. Boa noite, Matheus. Sejam bem-vindos. Boa noite, Matheus. Boa noite, Nata. Então, a live de hoje é sobre educação financeira. Boa noite, Rodrigo. Fixar comentário aqui. Então, vai ficar aqui agora. Boa noite, Cássio. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje é dinheiro, né? Coisa boa, é bom, dinheiro é bom e a gente gosta. Todos nós gostamos, né? Então, para quem vai ver depois, o tema de hoje é sobre dinheiro, educação financeira, né? Boa noite, Paola. Nós temos um convidado especial hoje, um grande amigo que está inteirado do assunto. É o professor Matheus. Para quem não conhece, o professor Matheus é aqui de Portão. Ele dá aula de geografia, depois ele se apresenta, né? E ele tem um projeto muito bacana em relação à educação financeira. Já eu vou chamar ele. Eu vou só iniciar o vídeo de hoje, então, agradecendo a presença de todos vocês, o apoio que todos vocês sempre me dão nessas lives, todas as quartas-feiras, às 8 horas, aqui no meu Instagram. Tô com um topetinho do Itamar Franco. Vamos ter que fazer um capítulo sobre o plano real, hein, Matheus? Enfim, vamos lá. Gente, para começar, então, como eu sempre começo, de forma histórica. Oi, Ana Tavela, boa noite. A Jaque deu risada do meu tupete, né? Tô sabendo. Então, acredita-se que a origem da palavra dinheiro seja justamente referente a uma moeda portuguesa de mesmo nome. Antigamente, né, a moeda se chamava dinheiro. Então, acredita-se que a expressão seja proveniente dessa moeda. A humanidade começou com a ideia de venda, né, de troca, de escambo há muito tempo atrás, provavelmente quando a gente começou a se assentar em lugares mais fixos, né, deixamos de ser nômades, passamos a ser seminômades, a acumular mais bens e coisas e começamos a trocar esses bens com outros, ao invés de sair por aí caçando coisas diferentes e coletando, né? Deixamos de ser coletores para ser produtores, né? Enfim, a gente começou com escambo, a troca de produtos por produtos, ou produtos por serviços, ou serviços por serviços, né? Isso hoje em dia ainda existe, só que as pessoas chamam de uma forma diferente, né? Essa troca aí de serviços. Acredita-se que as primeiras moedas, como a gente conhece, moeda mesmo, elas surgiram na Lídia, atual Turquia, aproximadamente no século 7 a.C., e eram cunhadas a martelo, né? Pegava-se o metal, colocava-se num lugar arredondado e se dava uma martelada em cima com o metal meio quente para que ele ficasse no formato da forma, né, que se tinha. Até muito tempo atrás era assim que funcionava a fabricação de moedas. E essas moedas, normalmente eram feitas de materiais preciosos, né? Seja prata, ouro. Com o passar do tempo isso foi mudando, claro, mas acredita-se que a necessidade de guardar essas moedas é que acabou criando o que nós conhecemos como banco, ok? Como se tinha muita quantidade dessa moeda, fisicamente era meio preocupante você sair por aí com um monte de moedas para ser assaltado, né? Naquela época já se pensava nisso. Então criou-se um banco. Boa noite, Paolo. Boa noite, Raíra. Boa noite, Lores. Boa noite, Carlos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Então se criaram os bancos, né? O banco ele servia justamente para guardar essas moedas e o banco em troca te dava um papel, um título, né, escrito, vale tantas moedas de ouro em nome do Boni, né? Então eu saía do banco com aquele papel. Esse papel mais tarde veio a ser o primeiro registro de cédulas que a gente passou a ter, né? O papel moeda, como a gente conhece. Só para finalizar, então, os primeiros bancos conhecidos oficialmente, eles surgiram em 1656 na Suécia,
1694 na Inglaterra e 1700 na França. O primeiro banco no Brasil e do Brasil, isso é um spoiler, né? Surgiu em 1808. O primeiro banco no Brasil foi o Banco do Brasil e ele surgiu em 1808, mas ele faliu porque a coroa portuguesa fez um saque, né? Tirou todos os ouros que tinha lá e foi embora. E o Banco do Brasil ele foi refundado, posso dizer assim, em 1851 pelo Barão de Mauá e existe até hoje. Boa noite, Clarissa, minha vizinha, querida. Boa noite, Luciano Bonini, meu pai. E o tio Chico também tá aí, né? Coisa boa. A família presente. Agradeço muito o apoio. É muito importante para mim. Então, já que eu já contei a história do dinheiro, já falei dos bancos, vou só dar um último recado aqui em relação ao salário. Vocês sabem por que salário se chama salário? Eu vou ver se o Matheus sabe essa resposta. Eu vou chamar aqui agora então o Matheus para a gente trocar uma ideia. Onde é que está o Matheus aqui? Vamos lá. Aqui. Aceite e comecemos a nossa conversa de hoje à noite. Quem puder, vai clicando nesse coraçãozinho aqui que ajuda bastante a gente a divulgar a live para mais pessoas. Olha, fazendo uma conexão. Ó, boa noite, Matheus, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Boni? Tudo bem. Deixa eu tirar aqui meu fone e botar de novo, só um pouquinho. Como que tá o áudio? A gente já pegou a manha porque sempre dá um eco maldito pelo Instagram. Então agora já não vai mais dar, porque eu já ajustei essa função. Beleza. Seu Pablo está online, boa noite também. Sejam bem-vindos, quem não estava antes, quem não deu boa noite. Então vamos lá. Matheus, boa noite. Quem tu é, Matheus, na fila do pão? Quem eu sou, de onde eu vim, do que eu me alimento, né? Do que se alimenta, Eu sou natural de Montenegro, né? João Matheus da Rocha, aqui em Portão, em algumas escolas conhecido somente como Professor Matheus, outras João Matheus em alguns lugares. João é coisa de pai, né? Então surge com o pai, bota no filho o nome também. Mas aqui então em Portão eu iniciei a minha vida como professor na Escola Portão Velho. Isso no ano de 2006, possivelmente nesse ano mesmo, ou talvez 2007, eu e tu, nós nos conhecemos, né? Nos conhecemos, né? A grata sorte de conhecer um cara bacana como tu és, né? Um cara dedicado não somente à família, mas também à comunidade que tu pertence. Escolhi morar em Portão em 2010, quando aqui eu adquiri um imóvel, né? Em 2006, de 2006 a 2010, flores para todos os lados aqui em Portão, era coisa linda de se ver, né? De lá para cá mudou um pouquinho. Tenho saudade da quantidade de flores que essa cidade tinha. Mas Portão me deu, até um presente momento, me deu tanto, né? Me deu um lar, me deu pessoas fantásticas, amigos leais. E por aqui nessa região é que eu cresci como professor também. Porque aí eu iniciei no Portão Velho, continuei trabalhando por aqui na rede estadual, no Krumenauer, na ETEP, né? Depois fui chamado no Sagrado Coração de Jesus, aqui na Charlau, saudoso Legal. Sagrado. Posteriormente fui para a Rede Ubra de escolas. Nunca deixei o Portão Velho até então. Fui contratado em 2013 pelo SESI de Novo Hamburgo. Voltei a trabalhar com o Sagrado, fui trabalhar também no São José de São Leopoldo, a Escola das Irmãs, fantástico. E hoje sou concursado então do Estado do Rio Grande do Sul, estou licenciado no momento e estou me dedicando ao SESI ainda, desde 2013. Legal. Onde no SESI abriu as portas para a questão não somente da geografia em si, lá eu trabalho com o EJA EAD, certo? Até convido a todos que tenham algum familiar, algum conhecido que esteja trabalhando na indústria ou que seja dependente de alguém da indústria, pode se inscrever gratuitamente no SESI.
tem o EJA especial, né, gratuito, EAD para quem é trabalhador da indústria ou dependente, né, de alguém que trabalha na indústria. Isso é fantástico, Que é um legal. programa incrível. E no SESI, então, desde o ano de 2015, 16, mais ou menos, eu trabalho muito mais focado nessa questão financeira, né? Tive a oportunidade de Uhum. ser enviado pela minha chefia para algumas reuniões, onde eu adentrei mais esse mundo das finanças, questões governamentais também. E desde então eu priorizo no SESI trabalhar com esses meus alunos do EAD, trabalhar toda essa questão financeira e da educação financeira também. 2013 foi um ano fantástico pelo fato de que eu casei neste ano, Uhum. vendi minha parte societária no projeto que nós tínhamos, né, do Miró, era a É. cervejaria Miró, Saudoso Miró. Uhum. saudoso Miró, isso em 2013, casei em 2013 e segui o barco aqui em Portão, agora então já um tanto quanto endividado, né, posterior ao casamento, É justo. É é justo. justo. E em 2015 ocorreu algo que ocorre na vida de muita gente, que é estar Ah, se perguntando, tem algo errado acontecendo. 2013 eu ah. lembro, para quem não lembra, era governo Sartori e Sim, aqui. começaram os atrasos salariais, certo? Uhum. E pela primeira vez, então, eu vou até o posto de gasolina e eu abasteço meu carro no cartão para 30 dias. Certo. Alguns dias depois eu vou até ao posto de gasolina novamente e abasteço o meu carro para 40 dias. Algo Uhum. Os está atrasos errado. salariais. Certo. Isso entrou na minha cabeça e eu botei, eu comecei a pensar, não, tem algo errado. A vida, como nos foi mostrada, ela não está correta. Algo tem que ser Uhum. feito. Então, de 2015 em diante, houve uma revolução. Não só financeira, né, mas de controle das finanças, mas sim também do mindset, que tive que Mindset. mudar a chave. A mindset, tive que Mas mudar essa chave. daí tu foi buscar um coach para mudar esse mindset na tua educação financeira, Matheus, ou tu mudou sozinho essa ideia? Eu busquei vários coaches, né? Boa. Os meus coaches estavam nos livros, certo? Ótimo. É. Foste estudar. Fui estudar. Não tem Legal. outra forma, não tem outra forma do que através do estudo. E Legal. apesar de, Boni, de querer mudar este mindset, não é tão simples Uhum. quanto parece. Por que que não é simples? Nós temos uma carga educacional muito forte. E essa educação que eu estou falando é familiar inicialmente, certo? Certo. Não é um Ou ensino, não é um ensino formal, é a educação que vem de casa, que a gente costuma falar. a educação que vem de casa, que vem da igreja. Uhum. E onde que eu quero chegar com isso? A nossa mente, a nossa cabeça, ela foi forjada da maior parte das Uhum. pessoas, certo? A minha foi assim, onde colocavam o dinheiro como algo ruim, Sim, né? sim, sim. Como algo pecaminoso. É, as novelas Então, mostram, né, Matheus, o rico como uma pessoa ruim, uma pessoa malvada, né? Isso está no exatamente. na nossa cultura, infelizmente. Uhum. Exatamente, está entranhado na nossa cultura, Uhum. principalmente brasileira, tá? Aí Uhum. Certo? vem a religião muito forte atrás disso também. E a nossa Uhum. família. E a nossa família. Se nós formos parar para fazer uma análise familiar, nós somos uma geração que está tendo um maior acesso à faculdade, né, às Sim, universidades, ao estudo em si. Vamos fazer uma análise da nossa família. Eram agricultores, pequenos comerciantes, certo. pequeníssimos empresários. A grande maioria é forjada por isso, né? Então, vinha com essa mentalidade de que o dinheiro ele é ruim. Então, Era coisa ruim. Uhum. quando tu considera que o dinheiro é algo ruim,
tu começa a sabotar tudo na tua vida, né? Sim, fato. E essa era a grande questão, como mudar o mindset. E isso os livros, né, alguns vídeos, eles me ajudaram muito a ver de uma forma diferente o dinheiro, para parar de me sabotar. Porque isso todos nós Maravilha. fazemos. Isso é Com certeza. inconsciente. É Eu inconsciente. concordo contigo, Matheus. E na realidade, então, hoje a gente traz essa live aqui para justamente mostrar para as pessoas que falar inicialmente o que é educação financeira. Para quem não conhece, a educação financeira ela é muito mais do que o fato da gente economizar dinheiro, né? Poupar, não gastar, etc. Está relacionado, na realidade, com a forma que nós compreendemos o dinheiro e todas as informações relacionadas a ele, né? E não só o gasto, o custo, né? Mas é muito mais do que isso tudo. E o objetivo da educação financeira é tornar o indivíduo consciente para todas as decisões que envolvam o dinheiro, estar cientes das oportunidades e dos riscos de todas as ações que a gente toma no nosso dia a dia em relação ao dinheiro, às finanças, aos ativos e passivos, né? Que daí a gente entra mais na questão da contabilidade. Eu acho que tem muita coisa, o assunto ele é bem vasto. E só para a gente fazer uma pontuação aqui do que a gente vai tratar hoje, para as pessoas também já saber o que esperar. Eu, particularmente, eu preparei algumas coisas relacionadas à educação financeira na infância, né? Educação financeira infantil, que muita gente fala. Preparei dicas, na verdade não são dicas, são dicas, tá bom? Sobre como a gente pode gastar menos dinheiro, como a gente pode gastar melhor o nosso dinheiro e como a gente pode ganhar mais dinheiro. E o Matheus, ele vai explicar para nós... Opa, a conexão do Matheus trancou. Matheus vai explicar para nós depois, lá no final, como se tornar rico em 7 dias. O Matheus vai explicar isso daí para nós. Aqui a galera está entrando, Márcia Oliveira, boa noite. A Fábio já fez uma observação aqui, que seria sempre muito bom refletir sobre a educação financeira. É verdade. Matheus, tu está me ouvindo? Eu acho que está com um delay um pouco grande, eu não estou conseguindo ouvir o Matheus. O teu áudio está mudo. Tá mudo, que estranho. Eu não estou te ouvindo. Pera aí, só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo, galera? Responda aí se vocês estão ouvindo eu e se o Matheus, vocês estão ouvindo também, porque eu não estou ouvindo o Matheus. Às vezes eu... Opa, Matheus... Tá, então o Matheus caiu. Daqui a pouco eu chamo o Matheus de volta aí. Bom, vamos lá. Boa noite, Ângela. Boa noite, João Paulo. Parceria. Vamos lá, Fábio. Tá precisando de dinheiro? O Matheus vai te ensinar como fazer. Alexandre Renzel. Boa noite. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, como eu falei, eu preparei algumas coisas aqui para vocês relacionadas à educação financeira, né? Desde a infância. Eu vou tentar chamar de novo o Matheus aqui. Vamos lá, vamos tentar de novo o Matheus. Educação financeira na infância, né? As pessoas... o Matheus entrou já. Vamos lá. Voltou, Matheus? Voltei, eu acho, né? Eu acho que eu voltei. Opa, voltou, voltou. O dia tá meio esquisito, o vento começou. Tá me escutando bem? Bem não, mas tá mais ou menos, mas tô te ouvindo, sim. Tá me escutando bem? Mais ou menos. Continuar então. Até hoje eu vou mostrar um livrinho aqui que eu ganhei da minha mãe. Educar, Formar Vencedores, do Isamitiba, certo? E ele vai tratar sobre a questão da escola, como que a escola se relaciona com a criança em si, e se nós formos parar para fazer, nós fomos pela escola com relação a isso, isso é um grande vácuo na nossa memória, certo? Uhum.
A tua conexão tá falhando um pouco, Matheus. A gente não tá conseguindo te ouvir com clareza e agora o teu vídeo trancou. Vamos tentar de novo aqui. Pera aí. Será que melhorou agora? Eu acho que tá Tá, funcionando. Não? tá, beleza. Eu acho que sim. Matheus, tu sabe me dizer de onde vem a expressão salário? Tu sabe de onde vem essa expressão? Quem me falou foi o Paolo há muitos anos atrás, hein? Professor Paolo. É, então, o Paulo que estava online aí. Um dos principais itens de troca, onde as coisas eram avaliadas, eram valorizadas a partir do que se tinha. Então, era um material de troca, era um produto de troca. Uhum. Aí vem a questão Isso. salário. É, Isso? a galera tá comentando aqui que tá falhando tua conexão. Mas sim, o que o Matheus falou faz total sentido. Na Roma antiga, o sal era um dos bens mais preciosos existentes e inicialmente os guardas que cuidavam do sal, eles acabavam recebendo em sal. Então passou-se a se utilizar a expressão salário, né? Justamente. E o salário tem essa ideia, seria salarium argentum, que seria o dinheiro de sal. É daí que surgiu o salário. Bom, vamos em frente, gente. A gente tem 21 minutos de live, a gente não conseguiu sair desse início, então. Bom, em relação a como é que está a conexão do Matheus? Está falhando bastante, Matheus. Eu não estou conseguindo ouvir a tua voz. E agora, tá Eu me não, escutando? Não. eu não estou te ouvindo. Vamos fazer o seguinte, Ele está com um sai atraso sem bem, problema. bem grande. Tá, vamos tentar. Então, ok. Bom, eu vou tocar aqui e daí eu já chamo o Matheus de novo. Então, o que acontece é justamente isso. Eu separei algumas coisas aqui relacionadas à educação financeira. Eu vou iniciar. Estou vendo que tem bastante adulto, vou começar com a vida adulta já. Depois a gente pega a parte da educação infantil em relação às finanças, tá? Eu separei. Quando se fala em educação financeira, gente, a gente separa. A gente não, mas os estudiosos separam as pessoas em 4 grupos, que é o ENPI. O E seriam as pessoas endividadas, né? Aquelas que gastam mais do que ganham, tem muitas dívidas, né? Acabam gastando mais do que ganham, se torna uma bola de neve. O outro tipo de pessoas é o N, que nem fede nem cheira, que são aquelas pessoas que gastam tudo que ganham, não tem uma reserva, mas também não se endividam, elas ficam na inércia e acabam não tendo uma segurança financeira, etc. O P seriam os poupadores, que seriam as pessoas que gastam menos do que ganham, acabam fazendo uma reserva, e aí nós temos 2 tipos de pessoas dentro deste grupo, que seriam os poupadores que não fazem nada com aquele dinheiro, só deixam ele guardado, e os poupadores que acabam investindo, né, os investidores. E o último grupo seriam o I, que seriam os independentes financeiros, as pessoas cujo dinheiro trabalha por si só, né? Elas fazem o dinheiro trabalhar para si. Tem investimentos para caramba, cujo rendimento acaba fornecendo o provimento, né, mensal, não precisa tirar aquele dinheiro, e o dinheiro já é o necessário para fazer o patrimônio crescer. Vou tentar chamar o Matheus aqui de novo. Vamos lá. Fazer uma transmissão com o Matheus. Vamos tentar novamente, Matheus. Esses dias de chuva matam a gente. Aí, vamos lá. Tentando. Voltou. Voltou, Matheus? Olá, Matheus? Eu acho que tô aqui, tô aqui. Tá, eu tô te ouvindo. Então tá. Ainda nessa questão, né? Tu tá colocando os tipos de pessoas e a relação delas com o dinheiro. Tem alguns livros que me auxiliaram nessa caminhada. Um deles, um grande conhecido, Napoleão Hill, ele tem o livro Mais Esperto que o Diabo, Que o por diabo. exemplo. Pense e Enriqueça,
Mas se tu parar para pensar, né, pense e enriqueça. Não, isso é sacanagem. Pensar e enriquecer. Eu quero que você, né, que vocês, tu, Boni, vocês que estão assistindo a live em si, e reflita sobre o seguinte: não é simplesmente pensar, né, e enriquecer. Não, voltando àquilo que eu falei, é começar a se relacionar de uma forma diferente com o dinheiro e começar a se relacionar diferente com aqueles que têm dinheiro, certo? Teve uma Sim. situação, sempre tem uma situação em sala de aula que eu digo, eu estou falando sobre a cidade para os alunos, né? E aí eu cito alguma família rica, muito conhecida da cidade. A tua cidade aí, né, onde tu mora, Uhum. tu sabe é das famílias que têm dinheiro. Sim. Automaticamente sempre vem na cabeça de um aluno em falar mal dessa família, dessas pessoas, né, dessa cidade, simplesmente pelo fato de elas terem dinheiro, serem ricas, serem conhecidas e terem negócios na cidade. E eu costumo dizer, né, para eles, escuta, e se não houvesse essas pessoas na tua cidade? Como a tua cidade seria? Se não existisse a família X, Y, Z que está investindo em negócios na cidade, que está dando emprego na cidade. Eu não sei, Boni, eu não sei muitas vezes se eu tivesse muito dinheiro, se aqui eu estaria. Mas essas pessoas ricas aqui estão investindo, aqui estão crescendo e tudo ao redor delas também cresce junto. Então, né, isso é para nós percebermos como na nossa cabeça quem tem dinheiro ou quem lida com dinheiro é uma pessoa ruim, né? E isso tem Uhum. que começar a gente tem que começar a tirar isso da mente e é necessário a gente lidar melhor com o dinheiro em si. Por isso que o Napoleão Hill tem esse pense, né, e enriqueça, que é tão famoso, tão forte. Isso escrito no ano de 1937, para a gente ter uma ideia. Ele escreveu um Ontem. outro, a Lei do Triunfo, em 1928. E aí eu faço a pergunta, dá para a gente fazer a pergunta e ver se alguém consegue responder. Uhum. 1928, quando ele escreveu esse livro, logo em seguida veio a grande crise mundial, que foi o crash dos Estados Unidos, a Estados Unidos. chamada Grande Depressão. Uhum. Essa Grande Depressão, depois de um tempo, ela foi passando aos anos 30, 32, 33, 34, 35, ainda os Estados Unidos tentando Se findar reerguer. essa Uhum. Grande Depressão, né? Foi desenvolvido uma, um artifício, foi desenvolvido algo para as crianças. Alguém sabe nos dizer o que foi criado o pós-Grande Depressão? Tu saberia, Boni? Para as crianças, Tempo principalmente. para as crianças principalmente. Então, gente, alguém sabe o que foi criado durante a Grande Depressão dos Estados Unidos de 1928 a 36 para as crianças? Não sei dizer. Não? Então vamos lá. Pós a Grande Depressão, foi criado um joguinho incrível que poucos têm em casa, né? Poucos têm em Uhum. casa. E Faço aí eu ideia já. sempre me questiono por que que eu não tive o meu, mas eu sei a resposta, né? Qual jogo que Sim. foi, bom? Será? O Jogo da Vida ou o Banco Imobiliário, que são os dois que eu ia citar depois, mas é isso aí. Perfeito, perfeito. Banco Imobiliário ele foi criado, né, desenvolvido pós Grande Depressão para instruir as crianças a lidar com o dinheiro e se relacionar melhor com ele. Se Perfeito. nós como adultos ou um adolescente, quando que esse adolescente ou esse adulto começou a entender o que é crédito e o que é débito? Uhum. Eu, particularmente, fui começar a entender a partir do momento que eu tive meu primeiro emprego. Só que isso é muito demorado para tu aprender o que é crédito, o que é débito. Isso poderia ter Sim. sido muito tempo antes. Né? Eu deveria ter Uhum. aprendido isso na escola, deveria ter aprendido com a minha família. Porque a partir do momento que tu tem conhecimentos econômicos, financeiros, tu pode te dedicar e aprender profundamente outros itens relacionados ao dinheiro. Isso é só uma ideia de como nós não temos o conhecimento. E por que eu não tinha esse jogo em casa? Porque é algo caro, certo? Então, as famílias, elas rejeitam a ideia de investir em educação. Brasil,
Nós rejeitamos, as famílias rejeitam investir em educação dos seus filhos. Nos dias atuais, é preferível comprar um celular, o mais atual possível, é mais prudente para uma família comprar um tênis de marca, uma roupa de marca, do que jogos para desenvolvimento mental, livros, revistas, aquilo que a criança possa desenvolver, né, essa melhor relação com o dinheiro. O banco imobiliário, ele é incrível, né, para se trabalhar com as crianças. E é a partir dos 6 anos de idade que ele é indicado, para você ter uma ideia. Fato. Nos dias atuais, o banco imobiliário tem a maquininha de cartão de créditos, inclusive, Sim, né? Compra sim, tem sim. o mais Eu já vi esse modelo aí, é bem bacana. E inclusive, então, falando sobre essa questão, eu fui dar uma buscada, Matheus, em relação à educação financeira na infância. A partir de quando a gente já pode introduzir, e o que se introduz de acordo com a idade das crianças, né? Então, se indica, de acordo com o estudo feito, que de 3 a 5 anos a gente já pode ir introduzindo na ideia das crianças, não introduzindo, né, mas pode ir ensinando uma criança de que é preciso dinheiro, né? Isso, incentivando, perfeito, que é necessário dinheiro para comprar itens, né, já desde pequenininho, que o dinheiro se recebe a partir do trabalho, né? E que algumas vezes é necessário esperar um pouco para comprar o que a gente quer, não é tudo na hora, sempre que a gente quer, infelizmente, né? E que existe diferença entre o que você quer e o que você precisa. Isso dos 3 aos 5 anos já pode se fazer isso. A minha sogra está aqui e acabou de dizer, coitado do meu neto. Ele vai ter que aprender, quando vier, ele vai ter que aprender que nem tudo nasce em árvore, né? A gente precisa trabalhar para ter dinheiro. E daí dos 6 aos 10 já evolui um pouco, é preciso escolher o que você quer gastar o seu dinheiro, né? Como tu quer gastar o dinheiro. Antes de comprar é bom dar uma pesquisada, comparar os preços, colocar o dinheiro em uma poupança, e daí eu faço as aspas devidas, é uma forma de proteção, e eu coloco a aspas de novo, porque hoje em dia a gente já sabe que a poupança já não é o investimento que era há muitos anos atrás, e que muitos brasileiros ainda estão na poupança, hoje em dia até perdendo dinheiro, mas a gente não vai se aprofundar tanto nesse assunto. Só seguindo... Perdendo para a inflação, né? Isso é básico. Fato. Está perdendo para a inflação. O Ricardo está aqui. Ricardo, um grande abraço, boa noite. Ele comentou aqui que justamente a definição de mesada na infância é fundamental. E realmente existem estudos que falam sobre a mesada, que até uma certa idade a sugestão não é nem mesada, é semanada ou quinzenada, que é você dar valores menores, porém semanais para a criança, para que ela já comece a ter aquele tino de desenvolvimento de gasto e poupança e etc. E que com o passar do tempo, sim, daí você passa a dar a mesada. Lá pelos 10, 11 anos, eu acho que já começa a função da mesada. E que é justamente a parte que a gente está entrando aqui agora, dos 11 aos 13, se sugere que a criança guarde uma parte do dinheiro que ela ganha, né? Aqui se coloca 10%, né, para ela já entender. Se fala em relação a cartão de crédito e débito, falar, né, sobre o assunto, que um cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo, o que você paga, se você não pagar na data certa, você vai pagar juros, vai pagar um valor a mais, né? E colocar as informações online é perigoso. Eu acho que as crianças já devem ser orientadas a partir dessa idade. A Nata está comentando aqui que viu um exemplo da Gisele Bündchen ensinando os filhos dela a usarem a criatividade antes de comprar alguma coisa. Isso é perfeito. Na realidade, é uma das dicas que se dá para as crianças, é que antes de você comprar alguma coisa, verificar a possibilidade de confecção daquela coisa. Se é possível fazer aquilo. Por exemplo, você vai comprar uma caneca. Você não pode fazer uma caneca usando algum material já existente na casa e daí sim incentivar a criatividade, etc. Uma das outras coisas que se fala sobre o dinheiro para as crianças, a função do cofrinho, quem curtiu a nossa publicação essa semana aqui, Matheus, viu que a gente colocou um porquinho, né, na nossa divulgação,
se sugere para crianças um pote transparente, para que ela tenha completa noção do quanto de dinheiro ela tem e o quanto o trabalho dela de guardar está sendo eficaz dia após dia, que aquilo ali vai ser gratificante quando seja o porquinho transparente ou a caixinha transparente for completa, né? Eu acho muito interessante essa ideia. Então, só para finalizar, dos 14 aos 18 anos, fala, vai lá, diga. Eu ia complementar que eu não resisti essa semana e eu acendi a luz do meu celular para ver em que nível que estava o meu porquinho. Certo. Em que nível estava o porquinho. Por essa necessidade de saber onde ele está, né? Ele não ser transparente. Eu também tenho os porquinhos em casa. Sim, fato. Cada um deles tem um objetivo. É exatamente isso. Nada mais é do que os nossos investimentos depois de adulto, nada mais são do que vários porquinhos, cada um deles rendendo uma coisa diferente, né? Então, o que a gente acaba acompanhando hoje através do celular é mais fácil, né? E acredito que o futuro vai ser esse para as crianças também. Você vai transferir bitcoins para a conta delas, talvez, e elas vão acompanhando. Imagina o meu porquinho em bitcoins, seria demais, né? Então, só para a gente finalizar aqui, dos 14 aos 18 anos, você deveria evitar compras com cartão de crédito, deveria evitar comprar com cartão de crédito aquilo que você não consegue comprar à vista. Isso é uma boa dica até para os adultos, Matheus. Por quê? Porque tem muita gente que compra, tipo, vou comprar essa caneta em 10 vezes de 10 reais. Beleza. A caneta cara, né? Daí, vou comprar essa caneta em 10 vezes de 10 reais, mas o meu salário são 100 reais. Vou comprar esse caderno por 10 vezes de 10 reais. E quando você vê, você tem todo o seu salário comprometido para aquelas várias compras que você fez há meses atrás. E que daqui a pouco você está querendo adquirir outras coisas e não terminou de pagar ainda o que você adquiriu há meses atrás. E o prazer da compra já não existe mais. Então isso é um problema recorrente não só em jovens, mas claro, aqui cita, né, jovens até os 18 anos, mas tem muito adulto por aí fazendo isso daí, né? Não, é uma sequência. Aí, como eu falei lá em 2015, que eu me peguei numa situação desconfortável, é exatamente isso. É o crédito, né? A existência, a invenção do crédito. O crédito ele foi inventado, né? Sim. Nós pegarmos e comprarmos alguma coisa sem ter este dinheiro, esse recurso naquele momento, né? Postergarmos o pagamento, dividirmos o pagamento tudo. Esse é uma das maiores pegadinhas que inventaram. E uma criança que nasceu um jovem, um adolescente que nasceu nos últimos 20 anos, ele nasceu dentro da ideia de crédito. Sim. Ele praticamente não Cartão, conhece, né? a ideia de pagar algo à vista. Exato. Perfeito. Então, assim, só para a gente finalizar, dos 18 para cima, você deve utilizar o cartão se puder pagar todo o valor em uma parcela só. É importante juntar dinheiro para emergências e, quando investir, considere riscos e taxas de manutenção e administração. Agora sim, Matheus, antes tem alguns comentários. A Nata disse que aprendeu comigo a quitar dívidas, a usar o parcelamento. A Elisângela comentou aqui que aplicamos essa questão da mesada com a Bárbara a partir dos 3 anos e o resultado foi muito legal. Ela aprendeu muitas coisas, isso é muito bom. O Cássio disse aqui, se está escrito frete grátis e 10 vezes sem juro, o meu cartão de crédito chega a pular no meu colo. É isso aí, tem muitas coisas, né? Eu vou buscar aqui um comentário, uma pergunta que foi feita, não sei se vocês conseguem enxergar aí. Como economizar sendo gastão? E agora a gente entra na parte da live que fala sobre como gastar menos dinheiro, como gastar melhor o seu dinheiro e como ganhar mais dinheiro. Então, assim, eu vou abrir, quem fez essa pergunta foi o Neymar, lá de Farroupilha. E, Neymar, o que acontece? Primeiro, tu tem que evitar as pessoas gastonas. Evita de andar com pessoas gastonas, principalmente em ambientes de consumo. Se tu tem uma amiga gastona, não leva ela para o shopping, pelo amor de Deus. Leva ela para um piquenique, vai dar uma banda na praia, né?
Não vai dar essa banda do shopping aí que vai ser prejuízo na certa. Segundo, troque dívidas caras por dívidas baratas, ou seja, não inventa de parcelar o limite do cartão de crédito ou pagar a parcela mínima do cartão de crédito, não faz uma besteira dessa. Faça listas de desejos, né? Crie metas de curto, médio e longo prazo. Faça lista de gastos e ganhos, o que tu gasta mensalmente, o que tu ganha mensalmente, né? O que entra de dinheiro, o que sai. Faça listas, essa parte é importante. Pague sempre em dinheiro, deixe o cartão em casa. De preferência, tenha uma nota grande dentro da carteira. Sempre que tu puder, tenha uma nota de R$100 ou de R$50 quando tu for para a rua, que tu vai sentir muito mais dor em gastar aquele dinheiro, aquela coisa assim, tipo, vou comprar aquele sorvete por R$3. Pá, mas R$3, eu tenho que trocar essa nota de R$3. Tu faz isso, Matheus? Tu aplica alguma dessas técnicas que eu falei até agora? Teu áudio não tá vindo para mim, Matheus. Poxa, que sacanagem. O Instagram decidiu nos sacanear na noite de hoje. Várias delas. Várias delas. Agora veio, atrasado. É algo A meio nota de que R$100, tu vê, tá bem atrasado. não tá passando aí? Não tá dando? E agora? Aqui tá funcionando. Aqui tá funcionando tudo certo. Pois é, a galera tá dizendo que tá sem áudio aqui, Matheus. A nota de Pera aí, eu vou te derrubar. Tem que te derrubar e voltar de novo. Faz a solicitação aí de novo, Matheus. O Instagram decidiu nos sacanear na noite de hoje. Mas enfim, eu vou só terminar essa parte aqui para responder o Neymar. Então faça listas, pague em dinheiro, preferencialmente em dinheiro, deixe o cartão em casa, notas grandes, e evita o teu ponto fraco. Neymar, se o teu ponto fraco é comprar lentes de câmeras digitais, não vá a uma loja da Sony. Evite seu ponto fraco. Se tu sabe que tu tem problema com sapato, você é viciado em sapato, não vá numa loja de sapato, pelo amor de Deus. Vou tentar chamar o Matheus de novo. Aqui, fazer uma transmissão com o Matheus. Vamos. Ai, tá difícil hoje, né? Aqui. Matheus carregando. Agora voltou, Matheus? Veio. a princípio. Tá atrasado, a imagem tá atrasada. Tu fala uma coisa, a gente recebe só depois. Tá me ouvindo? Ó, Também tá. tá meio atrasado. Vamos lá, vamos tentar. Fala aí, Matheus. Então, aí questionou, né, como gastar menos sendo um gastão. Eu acredito muito. A partir do momento que nós começamos a liquidar algumas dívidas que nós temos, e isso é uma prática que todo mundo tem que fazer, é saber tudo que gasta, ok? A partir do momento que sabe tudo que tu gasta, tu começa a eliminar coisas que não são necessárias e esse dinheiro começa a aumentar dentro da tua carteira ou mesmo na conta do banco e tu começa a te impressionar como pequenos atos teus, eles surtem um efeito gigantesco. E aí tu deixa de ser um gastão nato, apaixonar pela questão, né? Em gastar, me refletir muito sobre isso e se torna um aprendizado e tu quer buscar mais informação e teus começam a aumentar e tu deixou de ser um gastão e agora tu começou a ser, né, um economista, né, e investir melhor o teu dinheiro.
Perfeito, perfeito. Ótimo, voltou. Vamos esperar que permaneça assim. Enfim, outra coisa que é bem importante, que é para vocês terem uma noção da importância, que é o próximo item, ele é o segundo maior responsável por separações de casais no Brasil. É o dinheiro, é a traição financeira. Então, gente, sejam transparentes com a sua família. Ser transparente não é botar o dinheiro junto, gastar junto, o que é meu, o que é teu. Não necessariamente é assim. Existem casais que trabalham assim e funcionam, existem casais que não funcionam dessa forma. Então, sejam transparentes. Fala pro teu cônjuge ou pra tua cônjuge, seja lá quem for a parceria que tu vive, deixa claro o que acontece e como funciona os teus rendimentos e os teus gastos. Tô pensando em comprar um Xbox novo, né? Tô pensando em trocar de celular, o que tu acha? É muito importante essa troca, essa transparência, né? Troca passeios de consumo. Vai lá, Matheus. Não, assim, ó, também, Boni, nessa seriedade, né, nessa transparência financeira com o casal, a partir disso também é necessário entre o casal buscar objetivos em comum, certo? Onde o dinheiro a ser gasto futuramente, ele vai servir para os dois ou para um determinado momento, depois para o outro, por exemplo, universidade, né? Concluir a universidade de um, depois é a tua, se não dá para os dois fazerem juntos. Mas os sonhos, os objetivos o áudio está bem atrasado, Matheus. Espera só um pouquinho. Tá vindo também aqui. para essa questão da financeira, porque realmente ela acaba com o relacionamento de casais e também familiares. É fato, então, o que o Matheus acabou de falar, mesmo já tendo falado há bastante tempo na imagem, é fato. Os casais, eles têm essa questão, é muito importante ter uma transparência entre os gastos e a questão, né, do dinheiro. Desculpa, gente, tava trancando, eu acabei de derrubar o Matheus, vamos tentar trazer ele de volta. Então, só algumas outras dicas para a gente terminar essa parte de como gastar menos dinheiro. Troque passeios de consumo por passeios de experiência, ou seja, ao invés de ir no shopping, mais uma vez, o shopping é um grande vilão, né? Ao invés de ir no shopping, dá uma passeada na praia, vai para o campo fazer um piquenique, alguma coisa assim, que tu vai gastar menos do que ir almoçar no shopping. Não caia na tentação, não se sabote. Saia de aplicativos de lojas, desinstale esses aplicativos do teu celular, tira aquelas listas de e-mails que ficam pipocando o tempo todo, promoção disso, promoção daquilo. Não dá teu número de telefone para atendente de loja nenhuma, se tu não quer ser tentado, né, por eles, porque é o trabalho deles e é totalmente justo, eles devem fazer isso. Vejo que tu não usa mais de um ano, separa, vê o valor daquilo, pesa, ou separa num canto para você ver o tamanho daquilo e para tu saber onde tu está botando teu dinheiro em lugares que não estão sendo aplicados. O Ricardo comentou aqui, se você é um gastão, uma dica é evitar os meios digitais de pagamento, cartões virtuais e notas grandes, para que o cérebro não acabe no pensamento automático que tenha que pensar para efetuar. É justamente isso, a questão de ter uma nota grande, ela serve para isso. Tu vai sentir no bolso, literalmente, vai sentir a dor, né, de gastar, de te desapegar daquela grana. A Nata comentou aqui que sim, conhecer as praças da tua cidade, tomar um chimarrão por aí, quando puder, né? Agora a gente está com essa função do Covid, mas quando puder, vai conhecer a praça da tua cidade, vai conhecer a praça de outras cidades na volta, vai conhecer os outros lugares da tua cidade. Existem pontos turísticos que muito pouca gente sabe da tua própria cidade, que existem e podem ser visitados de graça. Vamos tentar chamar aqui o Matheus de novo. E só para ir finalizando, pesquisa antes de comprar qualquer coisa, cuide a janta fora, porque ela é
a janta fora lá muitas vezes é um mal, porque a gente acaba tendo isso como desculpa. Se o dia foi difícil, a gente usa como recompensa, vamos comer fora. Se o dia foi bom, a gente vai comemorar, vamos comer fora. E se o dia foi chato, a gente tenta reaver aquilo. O dia foi chato, vamos comer fora para tentar contrabalancear esse dia. E a última dica, Neymar, para vocês aí, seria aplicar o PQP. Tu conhece o PQP, Matheus? O PQP, ele é uma técnica que a gente utiliza antes de comprar alguma coisa. Seria as 3 perguntas mágicas. Eu preciso disso? Segundo, eu quero isso? E o terceiro, eu posso pagar por isso? Posso comprar isso? Tu conhecia essa, Matheus? A gente sempre aplica o PQP aqui em casa. Conhecia sim. E tem outras letrinhas que se utiliza por aí também, né? O Gustavo Cerbasi gosta muito dos livros dele de colocar siglas. E aí, voltando ao item anterior, casais inteligentes enriquecem juntos. E ele prega, né? Você comentou com relação que não é necessário dividir os ganhos nem os gastos entre não é obrigatório. Uhum. Gustavo, exatamente, não é obrigatório se não der certo para a maioria, não dá certo, na verdade. O Gustavo Cerbasi, que é gaúcho, né? Eu descobri isso há pouco tempo, que ele é de Caxias do Sul, mas fez a vida em São Paulo, um dos caras hoje mais ricos do Brasil, um dos grandes. Hoje faz bastante vídeo no YouTube, tem bastante livro escrito por ele. Ele vai falar que sim, é necessário que o casal, para se desenvolver de forma mais rápida, é necessário sim que o casal junte ganhos e junte também gastos. Perfeito. São entendimentos, ele tem a teoria dele e provavelmente ele explica o porquê disso, né? É importante a gente considerar. Mas justamente para a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, não funciona muito bem essa técnica. Tem pessoas que conheço que sim, casais que funcionam muito bem, tem uma conta conjunta só e era isso, e toca o baile. Às vezes, e tem isso também, que existem casais que uma pessoa não faz ideia de como administrar o dinheiro e a outra é muito bem organizada. Nós temos um casal de amigos que é o Dani e o Volmir, lá de São Leopoldo, que um é bancário, e foi um dos comentários que teve ali antes, que a pessoa que comentou, que agora não recordo quem é, que ela aprendeu na marra porque o esposo é bancário. Então o Dani e o Volmir são assim. O Dani, ele é arquiteto, e ele era um gastador, assim, caía dinheiro na mão e gastava, não sabia cuidar do dinheiro. E o Volmir, né, bancário, acabava administrando as contas da casa, pagava tudo antes e o que sobrava daí ele largava na mão do Dani para ver virar um vendaval, né? Às vezes se divertir e ter o prazer, porque isso é importante também, gente. Porque as pessoas acabam tendo essa, dinheiro, gastar dinheiro, economizar, tem que guardar, não posso gastar. Não existe fórmula mágica, tá? Não existe o beabá dizendo assim, que tem que ser assim, senão tu não vai, tem que fazer isso porque é assim que é. Não existe. A gente está dando aqui algumas sugestões, na realidade, baseadas em estudos, né? Que a gente já viu por aí, especialistas que estudaram o tema há bastante tempo e por muito tempo. A gente tem mais alguns tópicos aqui e eu quero ver com vocês o seguinte, eu acho que eu vou acabar propondo isso. Nós temos 53 minutos, quase 54 minutos de live, né? Passa muito rápido e a gente ainda tem assunto para mais. Vocês topam mais um tempo de live? Ou seja, eu finalizo essa daqui na 1 hora, coloco ela disponível no meu Instagram e aí já volto online, tipo 9 horas e 5 minutos por aí, eu já estou online de novo. Vocês topam? Eu preciso que vocês escrevam nos comentários se vocês curtem a ideia ou não e se o Matheus também está disponível para isso. Tá? Beleza. Bom, eu vou aguardar a resposta da galera e vou seguindo aqui. Bom, então essa parte foi como gastar menos dinheiro, tá? Eu vou buscar aqui mais perguntas. Rapidão para ti, Matheus. Quais são as formas mais válidas no momento de investir?
Quais as formas? O que tu Nesse momento, entendeu dessa... nesse momento de pandemia, o que se faz com dinheiro? Como se investe, como se guarda? O que tu faz com dinheiro nesse momento? Matheus? Ah, Matheus. Travou o teu vídeo. Não, Voltou. não é um momento de se gastar, é um momento de se puder, porque vai surgir logo mais nos próximos meses, nos meses subsequentes, grandes oportunidades de investir esse dinheiro que tu guardou, né? Quem já está guardando o dinheiro há mais tempo, já taxa maior, vai poder fazer investimentos melhores. Mas se tu reorganizar a tua vida financeira agora e começar, sim, a dinheirinho, seja no banco, seja na velha caderneta de poupança, sem problema nenhum. Mas vai surgir, nos próximos meses, oportunidades de investimento. Não é agora. Agora é um momento de dar uma segurinha, tá? Perfeito, né? Eu acho que então respondida a pergunta. Eu concordo com o Matheus, na realidade, esse momento, inclusive porque inclusive a gente tem taxas muito baixas, né, Matheus? A Selic despencando, a gente tem aí os CDBs pagando pouco, todos os investimentos existentes estão pagando muito pouco, justamente porque a gente não tem um mercado muito favorável, tá bem estranho realmente, e o que dá um rendimento maior acaba tendo risco maior, e o risco não é uma boa ideia em momentos como esse, né? Momentos de crise. Bom, gente, eu tenho então, como eu falei, tem um assunto para mais tarde. Eu quero deixar aqui registrado que a gente teve problemas com o Instagram. Vou ligar para o Zuckerberg de novo. Eu liguei para ele semana passada para falar sobre o assunto. Queria agradecer desde já a presença de todos vocês que estão aqui, essas 18 pessoas que se mantiveram nesse tempo todo. Eu vou fazer o seguinte, chegamos em 57 minutos de live, eu vou finalizar essa live aqui agora e vou salvar ela e vou começar uma nova, que daí a gente nem perde muito tempo. Pode ser? Tudo certo? Eu vou fazer isso e já voltamos. Um abraço, Matheus. Já voltamos. Um abraço.